Espírito Santo, ajuda-nos a discernir a finalidade estabelecida pelo Cristo em favor do ser humano, em favor de cada um de nós, e possamos fazer essa trajetória, esse caminho do reconciliar e do restaurar, e proceder uns em favor de outros, cientes e sensíveis de que, muito embora a vida seja complexa, intrincada, com suas ambivalências, com suas ambiguidades, com seus paradoxos, com seus antagonismos, com suas oposições, com seus entrechoques, isso a torna fascinante, isso a torna envolta de uma diversidade, de criatividade, de inspiração. E possamos, Espírito Santo, em meio a tudo isso, Pai, extrair, Pai, o viver em Jesus o Cristo. Amém. A Bíblia deve ser atualizada? Não, mas a leia com honestidade. Obviamente, prosseguirei a abordar o tema a partir da ministração, ora feita pelo pastor Ed Henriquez, da Igreja Batista da Água Branca, quando enfocou ao abordar a importância, a necessidade da Bíblia ser atualizada. Mas me valho desse tema. A Bíblia deve ser atualizada? Digo não, mas a leia com honestidade. E me estribo no texto basilar, de Jeremias 22, 3. O texto basilar de Jeremias 22, 3, a qual, a posteriori, após o discorrer dessa exposição, dessa reflexão, quem assim consentir poderá confirmar de que se dirige ao nosso chamado, a essa voz profética, para não nos resignarmos, não nos conformarmos, para não aceitarmos todas as forças demônicas aqui, tudo aquilo a qual apenas vem para destruir, desintegrar, deformar o ser humano. E correlaciono com duas frases. A primeira: não espere que os sentimentos, que os afetos, que as emoções sejam uma questão de obrigação, porque se assim for, não passará de mero cinismo e de perda de tempo. Afinal de contas, são dados. As emoções, os sentimentos e os afetos são dados, ou não. Ou são dados ou não. Ponto final. E prossigo. A cruz de Cristo se enraizou no vertical. Atingiu sua plenitude no vertical. E se faz viva nos meios e nas extremidades do horizontal. A cruz de Cristo se enraiza no vertical. Atinge sua plenitude também no vertical. E se faz viva. E apenas esse vertical alcança, logra sentido, destino e motivo de ser nos meios e nas extremidades do horizontal. E me valho e interligo com as palavras do filósofo e teólogo judeu Martin Buber: Deus se faz entre pessoas, e que nessa madrugada ele possa se fazer entre nós, entre todos aqueles aos quais estarão por escutar e assistir esse vídeo. As derradeiras semanas têm apresentado uma ebulição disseminada pelas redes sociais ou através das redes sociais, no que toca à questão de a Bíblia ser atualizada. A partir da ministração do pastor Ed Henriquez, da Igreja Batista da Água Branca. E o assunto ainda vai render muito. Por ora, não adentrarei nas colocações de se a Bíblia deve ser atualizada. Agora, embora não haja necessidade de uma atualização, como exposto, com a ocorrência das mais ferrenhas e implacáveis defesas de especialistas, como se a Escritura Sagrada estivesse a perigo, estendo para a importância da Bíblia ser lida com honestidade. E talvez isso não foi destacado, isso não foi mencionado, isso não foi ventilado, isso não foi referenciado, isso não foi preconizado ou apregoado pelos filiados à tradição, aos fundamentos, aos preceitos e à preservação ao estilo literário da Bíblia, aos apologistas
de que a Bíblia não deve ser em hipótese nenhuma atualizada. Todavia, uma parte de tais passam e perpassam distantes de uma leitura ou de levar as pessoas a uma leitura honesta, sem rodeios, sem sublimações, sem balelas, sem lorotas da Bíblia. É bem verdade, faço uma ligação sutil e provocativa, não posso negar, para trazer à tona um dos maiores teólogos de raiz secularizada e horizontal, causador de impactos sem precedentes no século XX e ainda hoje na história de muitos povos. Ou seja, falo de Karl Marx. E essa afirmação causará náuseas e cóleras, reconheço. Deixo bem claro, deixo bem específico, deixo bem discernível. Não sou um discípulo de Karl Marx e nem de nenhuma das variantes do marxismo cultural. Mesmo assim, as implicações a serem encaradas a partir das narrativas do mesmo, a qual me ajuda a ler a Bíblia com honestidade. Vou adiante, não há como negar. Marx abordou a situação de alienação do ser humano nos eventos da vida social e não fora dela. É bem verdade, o contexto de Marx na Alemanha da sua época trazia uma instituição eclesiástica, ou seja, a igreja luterana organizada, distante das mazelas, ou das hemorragias, e das aflições dos excluídos, dos esquecidos e dos desumanizados. De certo, aqui encontro a ênfase de ler a Bíblia com honestidade, sem rodeios, sem vernizes de um transcendentalismo para não reconhecer os vazios, as oposições, as dissensões, os abusos, as arbitrariedades que têm assolado, que têm arruinado e que têm amargurado vidas pelo mundo afora, pelo oikós do qual fazemos parte, inclusive em nosso bairro, em pessoas que estão tão próximas de nós. Ora, apreciamos nos valer de um linguajar biblicista, como, por exemplo, o pecado original, a queda de Adão e Eva, sem atentar para os efeitos de tudo isso, no estado de alienação, tanto no indivíduo, quanto nos espaços pelo qual ele se faz humano, pelo qual ele se faz imagem e semelhança de Deus, pelo qual ele se faz alguém, pelo qual ele se faz um eu, pelo qual ele se faz uma pessoa e não algo à própria sorte. Negar seria uma temeridade. Se professamos o Cristo da restauração e da reconciliação, se professamos o Cristo da transformação e das bem-aventuranças, todos esses feitos e efeitos da salvação se dirigem ou não deveriam se dirigir aos vazios desse estado de alienação existencial, espiritual. E o tema espiritual se refere ao fundamento do nosso ser, aos preceitos basilares da nossa formação humana. Quando o aclamado progresso atinge uns privilegiados e outros e muitos não, quando ainda no século XXI pessoas não têm acesso ao saneamento de água, de esgoto, pessoas não têm acesso a uma condição de moradia decente e digna, quando as metrópoles são os mosaicos de vergonhosas ambiguidades e ambivalências, basta olhar para o cenário dantesco, furtivo, ou seja, obscuro e decadente da Cracolândia, apenas para começar. Quando fechamos os olhos para o racismo e nos valemos da desculpa de que o maior preconceituoso, de que o maior racista e de que o maior segregacionista ou sectário são os negros, quando não reconhecemos o quanto temas voltados à sexualidade não podem ser mais soterrados e não pode mais deixar de ser enfrentados frontalmente. Quando falamos do amor ao próximo e defendemos um liberalismo pelo qual o ser humano se converte num dente dentro das engrenagens e dos mecanismos de um consumismo deformador. Quando não chegamos à conclusão de que muitos se alinham a sistemas ideológicos porque não os e as ouvimos. Quando o sexo continua a ser tratado em nossos templos, em nossas comunidades, em nossas catedrais, em nossos espaços de conferências, seminários, estritamente ao conceito de procriação e nada mais. Quando o eco
o soar e o ressoar, o verberar e o reverberar das conquistas das mulheres nem sempre são pautas de um feminismo deslocado e abstruso ou confuso. Quando o aborto não se resume a uma questão de crença e de fé, e por aí vai a lista. A Bíblia nos chama para ler a realidade, para escolher pela justiça e pelo direito, segundo os enredos de Jeremias 22, versículo 3. Para ser uma voz profética, com a coragem e o destemor para se desnudar, para não fugir da realidade, para não fugir da situação do ser humano. Aliás, essa voz profética mostra pessoas reduzidas a objetos, à venda para sobreviver, em direção oposta. Essas pessoas deveriam existir, como cada um de nós, em paz, em inteireza, em integridade, em justiça, em toda a preservação de seu ser, em alegria e vivacidade. Até por não ser esse o reino de Deus, reino de paz, de justiça e de alegria, reino a qual tem a finalidade de implantar uma nova realidade e de um novo ser que, malgrado, muito embora, apesar de não se consumir aqui, porém não deveria começar conosco. Não venho soerguer nenhuma bandeira de esquerda, nenhuma bandeira socialista, nenhuma bandeira comunista. Disse e redigo, não me amoldo. Todavia não nos acostumamos com nossa espiritualidade vertical e nossas bênçãos horizontais, distantes de toda uma pletora abundância de tribos, de nichos e de micro-realidades ao nosso redor. Ou seja, em outras palavras, grosso modo, presumidamente, pouco nos damos conta da ênfase, da relevância do Evangelho nos chamar para sermos persistentes, para sermos porfiosos, teimosos, e não desistir da vida, e não desistir do outro, e não desistir do ser humano. Será que nossas igrejas, será que nossas catedrais, será que nossos templos se contentam com seus eventos? Batismos, ceia, reuniões dominicais, estudos, acampamentos na semana, ou campanhas, simpósios, conferências, e sem nenhuma conexão profunda e sem nenhuma sensibilidade às dimensões, aos níveis profundos da vida. Eis a voz profética desse teólogo das avessas, da secularidade extrema, da não adoção de referências plenas ou de verdades direcionadoras. Faz-se observar, Karl Marx era descendente da tradição judaica, e a diferença com os profetas judaicos, no caso de Jeremias, de Amós, se constituía de que esses seguiam uma dimensão vertical, com sua confiança não atrelada a idealismos, não atrelada a ideologias, não atrelados a grupos, mas sim no Deus ser humano. E aqui eu vou além, eu me desdobro, no Deus ser humano Jesus Cristo, para nos fazer persistir. Persistir contra as injustiças, persistir contra as impiedades, persistir contra as iniquidades, persistir contra as perseguições tolas, estúpidas e toscas. Persistir como portadores de um legítimo e verdadeiro papel messiânico e de boas novas. Espírito Santo, leva-nos a esse papel profético. Porque o profeta, ele desvenda, ele desnuda, ele descortina. O profeta, ele traz à tona, ele traz à baila, ele traz às claras toda a situação, não para depreciar, não para denegrir, não para espezinhar, não para pisotear, mas sim disponibilizar ao ser humano um caminho de esperança, uma esperança a qual nos faz ir adiante. E essa dádiva, esse esplendor, essa primazia, essa preeminência, essa proeminência do Evangelho Cristo, a qual inclusive oferece ao ser humano a escolha de o rejeitar ou de o aceitar. Que a boa mão do Senhor possa soprar e se viver em nosso ser, em nossa existência, em nossa espiritualidade, em nossas narrativas. Em um ano de tantos turbilhões, em um ano de tantas tensões, em um ano de tantos embates, em um ano de tantas verdades, mas possamos com coerência, possamos com
possamos com sensibilidade, possamos com argutamente, possamos com perspicácia, não sermos portadores de uma voz profética de inquisições, mas sejamos uma voz profética de reconciliações e de restaurações. Em Jesus o Cristo. Amém.